Olá, irmãos, graça e paz. Meu nome é Pedro, sou um dos jovens de Emanuel e eu fui escolhido para trazer o devocional de hoje para vocês. E eu queria ir num texto que todos nós conhecemos, que é a história de Caim e Abel. Está lá em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3. Diz assim: No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso, Senhor? Perguntou a Caim. Por que você está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Assim como Caim, nós cristãos vivemos no dia a dia uma batalha contra o pecado. E Caim perdeu. Mesmo com um sermão do próprio Deus sobre como ele deveria reconhecer o seu erro e buscar vencer o pecado que vem com ele, ele falhou. E muitos nós cristãos também falhamos nessa batalha. Muitas vezes nós falhamos em reconhecer o nosso pecado. E o grande problema dos dias de hoje é que esses pecados tidos como pequenininho estão se tornando cada vez mais parte da nossa rotina, parte da nossa vida. Uma mentirinha aqui, uma fofoca ali, uma discussão que permanece mal resolvida e é isso mesmo. E nós devemos reconhecer isso pelo perigo que eles têm. São pecados e devemos tratar eles com essa devida importância. Devemos entender o perigo deles de fato. Porque senão acabamos como Caim. Ele cometeu o primeiro homicídio da humanidade porque ele teve ciúmes do irmão. Se ele tivesse feito como Deus ordenou, se ele tivesse reconhecido o seu erro, se ele tivesse buscado melhorar, buscar vencer o pecado, ele teria seu irmão vivo, ele não teria sido punido por Deus. E nós muitas vezes estamos nesse mesmo caminho. Muitas vezes nós não conseguimos reconhecer nossos erros, permanecemos nele. E o grande perigo disso é que ele vai se tornando cada vez mais parte do nosso hábito. Conforme você vai deixando isso acontecer, você vai se tornando cada vez mais anestesiado para a sua realidade e não vai reconhecer o quão distante você está de Deus, justamente porque você não reconheceu o seu erro. E isso me trouxe um outro texto que está lá em Romanos 7, a partir do versículo 15 até o 20. Diz assim: Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse sim eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Também lá em Romanos 8, os primeiros 2 versículos, fala assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Irmãos, se nós não reconhecemos a natureza do pecado presente na nossa vida, desde uma pequena mentirinha, nós nos tornamos fadados a não estar presentes, não estar próximos de Deus. Se nós não reconhecemos nossos erros e não reconhecemos que Deus é o único que pode nos redimir deles, nós estamos longe da presença deles. Jesus foi a prova viva na terra de que é possível ser santo com o seu coração, desde que o seu coração esteja centrado na vontade de Deus. Mas todos nós falhamos nisso. E foi justamente a morte de Jesus, o sacrifício perfeito, que nós podemos ser redimidos. Mas para isso, precisamos reconhecer que nós erramos e reconhecer que Deus é o único que pode nos redimir. Precisamos orar, precisamos manter um relacionamento com Deus, precisamos nos prostrar a Deus. E só assim, Deus vai nos ajudar a vencer o mundo, a dominar o pecado, assim como Caim falhou em fazer. Irmãos, o pecado está em nossa porta e quer nos dominar, mas nós devemos dominá-lo. Que Deus nos abençoe.